Pois muito bem, galera do YouTube, tô na área para mais uma aula do canal Smart Groups. E na aula de hoje nós vamos continuar resolvendo as questões de matemática do Enem 2019. Vamos resolver a questão 142 do caderno cinza. O Serviço de Meteorologia de uma cidade emite relatórios diários com a previsão do tempo. De posse dessas informações, a Prefeitura emite 3 tipos de alertas para a população. Alerta cinza deverá ser emitido sempre que a previsão do tempo estimar que a temperatura será inferior a 10 graus Celsius e a umidade relativa do ar for inferior a 40%. Alerta laranja deverá ser emitido sempre que a previsão do tempo estimar que a temperatura deve variar entre 35 graus Celsius e 40 graus Celsius e a umidade relativa do ar deve ficar abaixo de 30%. Alerta vermelho deverá ser emitido sempre que a previsão do tempo estimar que a temperatura será superior a 40 graus Celsius e a umidade relativa do ar for inferior a 25%. Um resumo da previsão do tempo nessa cidade para um período de 15 dias foi apresentado no gráfico. Decorridos os 15 dias de validade desse relatório, o funcionário percebeu que, no período a que se refere o gráfico, foram emitidos os seguintes alertas. Dia 1, um alerta cinza, dia 12, um alerta laranja e no dia 13, um alerta vermelho. Em qual desses dias o aviso foi emitido corretamente? Então nós vamos começar listando aqui as condições que o problema indica para que os alertas sejam emitidos. Então vamos começar aqui pelo alerta cinza. Para que o alerta cinza seja emitido, eu tenho que ter a temperatura menor que 10 graus Celsius e a umidade relativa do ar menor que 40%. Agora vamos ver as condições para que o alerta laranja seja emitido. Então, para que esse alerta laranja seja emitido, eu tenho que ter a temperatura entre 35 graus Celsius e 40 graus Celsius e a umidade relativa do ar tem que ser menor que 30%. E por fim, o alerta vermelho vai ser emitido se a temperatura for maior que 40 graus Celsius e a umidade relativa do ar for menor que 25%. Agora a gente vai ver em quais desses dias o alerta foi emitido corretamente. Então vamos começar aqui pelo dia 1, que está aqui entre o 0 e o 2. Vamos marcar aqui, ó, no dia 1. Essa linha preta, ela indica aqui a temperatura. E a gente vai olhar nesse eixo aqui, ó, do lado esquerdo, onde tem temperatura. Já a linha tracejada, ela indica a umidade relativa do ar e a gente vai verificar a umidade nesse eixo aqui do lado direito. Então vamos começar aqui pela temperatura do dia 1. Se eu olhar a temperatura, eu vou indicar aqui por essa bolinha vermelha. Ela está abaixo de 10 graus Celsius, já que 10 seria aqui a metade, ó, de 0 a 20. Então, para a temperatura, ok. Agora vamos colocar aqui uma bolinha verde para indicar a umidade relativa do ar. Se eu traçar aqui, ó, ela está abaixo de 40%. Isso quer dizer o seguinte, que o alerta cinza ele foi emitido corretamente, porque a temperatura é menor que 10 graus Celsius e a umidade é menor que 40%. Então eu tenho aqui que no dia 1 o alerta cinza foi emitido corretamente. Agora vamos observar aqui, no dia 12 foi dado aqui um alerta laranja. Então o dia 12 está aqui, vamos traçar aqui uma linha, ó. Então a linha preta aqui, ó, onde eu vou colocar a bolinha vermelha, vai indicar a temperatura. E se eu olhar, aqui já tem a primeira inconsistência. Porque ele diz aqui que a temperatura tem que estar entre 35 e 40 graus Celsius. E aqui ela é exatamente 40 graus Celsius. Então a temperatura está incorreta. E a umidade? Vamos traçar aqui do lado, ó. Vou botar aqui uma bolinha verde nessa linha tracejada. A umidade é menor que 30%, é 20%. Mas como a temperatura é 40 graus Celsius, não atende aqui a condição, o alerta laranja foi emitido de maneira incorreta. E por fim, vamos ver aqui o alerta vermelho que foi emitido no dia 13. O dia 13 está aqui no meio, entre 12 e 14. Vou traçar aqui a linha. Então, a bolinha vermelha, aqui na linha preta, vai indicar a temperatura. Então, se eu olhar, a temperatura aqui realmente é maior que 40 graus Celsius, que é o que diz aqui para o alerta vermelho ser indicado. Agora vamos ver a umidade. A umidade está aqui nessa linha tracejada, onde eu vou colocar a bolinha verde, e ela é 40%.
e tinha que ser menor que 25%. Então a umidade aqui está incorreta para o dia 13. Então o que é que acontece? O alerta vermelho que foi colocado no dia 13, ele foi colocado de maneira incorreta. Então, das três situações aqui, a única que está correta é o alerta cinza no dia 1. Logo, a resposta da nossa questão é aqui a alternativa A. Bem, galera, essa foi a resolução de mais uma das questões do Enem 2019. Se você gostou, deixa aí o seu like, faça o seu comentário, compartilhe o nosso vídeo nas redes sociais e aproveita, se inscreve aí no nosso canal para estar nos dando aquela força, aquela moral grandiosa de sempre. Foi mais uma vez um imenso prazer estar com vocês e não esquece, agora ficou fácil aprender matemática. Até o nosso próximo encontro.